Estamos começando mais um Pode Exponenciar, o podcast que foi feito com o objetivo de fazer parte positivamente da sua história e do mercado de software house do Brasil. E nós estamos com duas convidadas especiais, a Aline, da Software House Exponencial, a Ana Paula, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Bom, e elas são do departamento comercial aí, né, do setor comercial, duas vendedoras que a gente tem aqui. E para a gente começar esse podcast, eu gostaria de falar sobre a importância do mundo das vendas, né, nas empresas e o quão é o motor, o coração ali de toda a empresa, porque se não vende, não tem dinheiro, né? E a empresa, ela se sustenta, ela consegue crescer, contratar e melhorar os processos a partir do momento que a empresa está vendendo e dando dinheiro ali para o caixa. Para eu começar, vocês gostariam de falar alguma técnica, alguma situação que vocês fazem no dia a dia que faz diferença para você ser... Não precisa nem ser técnica. O que, de fato, vocês acreditam que diferencia um vendedor, vamos dizer, de alta performance de um outro vendedor que não tem alta performance? O que vocês acreditam que diferencia para você chegar nesse patamar? Cara, eu acho que o primeiro, eu acho que eu digo em qualquer setor, né? Primeiro é você ter uma organização, você ter uma estratégia para você já começar o seu dia. Eu acho que isso é muito importante. Você tem alguma dica, Ana Paula? O que eu vejo assim que diferencia muito assim na venda e dá um resultado bem é a conexão. Eu acho assim é muito importante você se conectar com o cliente, você ter a empatia, porque é você se colocar no lugar. Então, quando você faz aquela conexão, então ele te dá abertura para você continuar. Então, assim, eu acho que sem a conexão é impossível você continuar a tua abordagem, é impossível você chegar a um final de uma venda. Então, assim, para mim, o diferencial eu acho muito assim, importante é a conexão. Tá, legal. Eu acho bacana também, porque assim, tem vendedores que querem vender a todo custo, né? E a gente sabe que para a questão de vendas, a gente tem etapas a serem seguidas. Então, para a gente se diferenciar, é importante a gente seguir essas etapas aí para, de fato, a gente conseguir ter um resultado bom. Então, isso também eu acho um diferencial, o que ajuda a gente, né, ali no dia a dia. Bom, legal. Tudo que vocês passaram foram voltado muito a processos, parte de gestão, de organização. Isso é um mínimo realmente que um vendedor precisa ter, né? Porque senão você acaba esquecendo leads ali na base, é o que a gente chama de furo, perde oportunidade e tudo mais. E a Ana trouxe o primeiro ponto ali de uma prospecção, que é gerar conexão e rapport. Só que eu também acredito, e vocês vão concordar comigo, acredito eu, porque eu vejo muito o comportamento de vocês duas, né? Vocês estão aqui por um motivo, por se destacarem aqui na Exponencial, por conseguirem aí vender e trazer bastante cliente pra gente. Porém, isso não é suficiente, né? Apenas as técnicas, elas não é suficiente. Se a gente for parar para olhar, analisar, qual que é o comportamento de um vendedor que performa bem, de um vendedor que eu chamaria aí de maduro e não inexperiente? Uma delas é resiliência, né? Porque a gente leva muito não todos os dias. Então, a gente costuma falar que um não é como se fosse um sangue na mão do médico, uma graxa na mão de um mecânico. A gente vai ter que lidar todos os dias com isso. Então, a gente precisa ter resiliência, inteligência emocional, porque se a gente não tiver inteligência emocional, a gente não vai conseguir fazer com que as técnicas deem certo e com que as vendas aconteçam, né? Vocês teriam alguma situação dessa para contribuir, algum momento que vocês tiveram difícil? O que fez vocês continuar na jornada mesmo assim? Então, essa parte aí da gente ser resiliente é um pouquinho complicado, né? Ainda mais na parte de vendas, principalmente quando a gente leva um não, né? Então, assim, só que uma das coisas que eu sempre falo, quando a gente leva um não, a gente meio que traz uma força para a gente poder correr atrás do sim, né? E eu acho super bacana, porque a gente consegue aplicar algumas técnicas ali durante a conversa com o cliente, para a gente poder, de repente, se ele der uma objeção, para a gente poder conseguir estar vencendo aí essa objeção. Mas, realmente, eu tenho um cliente... Eu estava conversando com um cliente que caiu na minha base e, assim, o cliente ele chegou para mim e falou que ele não tinha se cadastrado, que não era ele. Só que eu fiquei tanto na minha cabeça, eu falei assim, não, gente, eu tenho certeza que esse cliente que caiu, ele não caiu por acaso, né? Então, eu vou tentar pesquisar um pouquinho mais desse cliente, tanto que eu pesquisei. E eu falei assim, não, mas eu vi que você tem uma software house, eu gostaria de entender como que funciona, a gente ajuda você a estar melhorando aí a sua empresa. Então, eu consegui ele meio que me fez ficar meio
assim, desmotivada, porque ele falou que não era ele, mas mesmo assim eu falei assim, não, vamos reverter isso, né? Então, eu consegui encaminhar mais ainda aí uma conversa com o cliente, onde eu consegui estar colocando ele como não qualificado, mas se no primeiro não que ele me deu eu tivesse desanimado, seria uma venda que eu teria perdido, entendeu? Então, toda vez que um cliente ele me fala um não, né, para não desmotivar, eu penso, não, vamos tentar correr atrás aí do sim que esse cliente tem que me dar, ou ele, ou um outro cliente, né? Mas a gente realmente não pode deixar se abalar aí por uma resposta aí do cliente. Isso eu achei super interessante, essa sua pergunta, porque a gente já foi logo direto nas técnicas. Por quê? Para a gente é muito natural a organização, né, a conexão. Então, termina que às vezes a gente nem se liga ali que já faz parte do nosso cotidiano. Mas essa sua pergunta realmente faz muito sentido. Por quê? Inclusive, foi um dos temas de GT que você fez sobre a inteligência emocional. Sim. Você falou sobre a autossabotagem. Gente, tem muitas pessoas que acham que o vendedor está sempre bem. Não, o vendedor não está sempre bem. Nossa, o vendedor está sempre para frente, tem sempre entusiasmo na voz, ele se conecta ali com o cliente. Não, mas às vezes ele não está no dia bom. E realmente, isso aí que você perguntou é uma das partes mais difíceis, porque a gente ter o autocontrole emocional. E não é fácil. Não é fácil. Você, às vezes, está enfrentando algum problema, às vezes são alguns nãos que você recebe que vai passando um mês difícil, uma semana difícil, e é o quê? É a resiliência, como a Aline falou. É não desistir, é ter foco. Não, eu estou aqui para isso. Hoje vai ser melhor do que ontem. Então, eu sempre costumo pensar muito assim, sabe? Que os dias maus, né, já são muito ruins, mas os dias bons, eles superam os maus. Então, essa é a minha força que eu tenho a cada dia. Superar, sabe, os nãos que a gente recebe. Então, eu acho que essa é a força maior do vendedor, né? Ter esse foco e tá vencendo, né? E principalmente essa questão da autossabotagem é muito forte, realmente é Sim. muito forte. Essa parte que a Ana falou da sabotagem eu achei bacana, porque às vezes, né, quando a gente está com receio, a gente acaba que entra ou numa ligação ou numa reunião com o cliente já a gente botando a parte negativa, né? Só que não, a gente tem que entrar ali com convicção de que a gente vai fechar, entendeu? Isso. Por mais que não feche, a gente tem que ter essa convicção, porque a gente sabe do que a gente está vendendo, a gente sabe do que a gente vai passar para o cliente. Então a gente já tem que entrar ali já motivado, falando, não, eu vou fechar essa venda. E assim, a gente não pode se deixar abalar por os dias ruins. É uma das coisas que a gente sempre fala em questão de vendas, né? Que às vezes tem um dia bom, o dia seguinte pode ser ruim, só que a gente tem que vir mais motivado ainda para que o próximo dia ele seja melhor do que o dia anterior. Então, a gente tem que sempre pensar nisso também. Legal. Vocês se lembraram do GT e eu trouxe o famoso os 3 P's da autossabotagem. E dentre eles eu trouxe o pensar demais, porque isso com certeza faz com que você não consiga vender, não consiga manter a constância. Como assim? Você sabe que você chega e o volume de prospecção vai dizer muito sobre a sua próxima semana. Só que se a gente fica pensando demais e cria obstáculos, a gente mesmo está se auto-sabotando e depois a gente não sabe por que não está vendendo. E quando a gente vai analisar isso, na maioria das partes dos vendedores de software house, a gente vê que o volume de prospecção é muito baixo. Então, vamos lá. Quando a gente analisa empresas que vendem, gente, a prospecção, que é a primeira etapa, é muito alta, tem que ser muito alta mesmo. Porque a gente só vai trazer pessoas em negociação, pessoas em conversando, se a gente dá o primeiro passo. Então, se a gente pensa demais, como assim? Vamos supor, quando o vendedor se auto-sabota, ele sabe que ele precisa fazer uma atividade, só que não é uma atividade talvez tão legal. Então, o que ele vai fazer? Ele vai se auto-sabotar, ver várias outras coisas para ele fazer, para falar, putz, não deu tempo. Um exemplo prático, esse horário ninguém atende. Esse horário tá todo mundo almoçando. Esse horário tá todo mundo voltando para casa. Então, nunca chega no horário para ele fazer de fato o que ele tem que fazer. Então, isso envolve o pensar demais, que é o primeiro P, e o segundo P, que é procrastinação. E ele tá ligado um para o outro. A procrastinação você deixa para depois, e por vários motivos, né? E aí entra um ponto que eu acho importante a gente falar aqui, que é a maior parte dos motivos envolve a insegurança. E uma pessoa insegura, por que ela está insegura? Porque ela não tem conhecimento. Então, a gente cada vez mais fica seguro em uma call, em uma reunião, quando a gente tem conhecimento, quando a gente aprende técnica, quando a gente tem controle de ambição, de emoção e ambição também, né? Por exemplo, você tem um sonho. Se você quiser compartilhar o seu sonho aqui, eu acho muito legal. Você também tem o seu sonho. Eu também tenho o meu.
Então, a motivação, ela é importante nesses momentos, né? E aí entra o que eu falei na academia de líderes. Acho que a Aline vai lembrar que a Aline estava lá. Eu trouxe que todo mundo vê a motivação como algo feliz. Então, se a gente coloca ali um emoji triste e um emoji feliz, a gente pergunta quem está mais motivado? O que a maioria das pessoas responderia? Feliz. Feliz. Só que nem sempre é assim, né? Como assim? A motivação, ela simplesmente se a gente for pegar o significado da palavra, é você ter um motivo para agir. Independente do motivo, independente do seu humor. Se você tá feliz, se você é triste, se você tá chorando, se você tá no fundo do poço. Ou seja, vou dar um exemplo aqui bem prático. Vamos ver, que eu acho que isso vai entrar na cabeça aí de todo mundo que tá assistindo. A gente tem um casal, tá? E a esposa pegou o marido traindo, certo? Aí, resumindo aqui a história. Aí depois, a esposa foi lá e matou o marido de raiva. Essa esposa estava feliz ou estava triste? Acredito Ou que ela frustrada? estava, frustrada. Frustrada, ela não estava feliz. E o que motivou ela a matar o marido? A frustração que ela teve, a traição que ela... Traição. Ou seja, motivação é isso, é você ter um motivo para agir, seja ele pelo bem ou seja ele pelo mal. Entendeu? Então, o que eu deixo aqui de pergunta para vocês, o que motiva vocês todos os dias a agir? Porque pode ser um motivo fútil. Tem gente que tem motivos fúteis e beleza, né? É mais sobre o propósito da pessoa, o que a pessoa tem ali. Mas a motivação é essa. Então, quem não tem um motivo para agir, cara, ele vai trabalhar na obrigação, ele vai trabalhar na raiva, vai receber um não, muitas vezes vai ficar frustrado, vai acabar com o dia dele. Então, se hoje você não tem um motivo, gente, busque seu motivo. Porque isso vai tornar muito mais fácil a sua jornada e nem sempre a gente vai estar feliz fazendo o que tem que ser feito. Mas o que importa é a resiliência, a determinação e saber que você tem um propósito lá no final, um motivo, uma ação que você quer atingir. Acho que esse é o principal ponto aí para a maioria dos vendedores, que eu sei que sofre com isso, igual as meninas trouxeram aqui para gente. Legal. Alguma pontuação de inteligência emocional? Achei muito interessante, até é algo bom para você tirar umas certas dúvidas também, né? A gente está aqui para também aproveitar, né? O Claro, eu conhecimento. falo que é uma troca. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem comigo e é isso. Quando você falou agora sobre a insegurança, né? Que tem a insegurança. E por quê? A pessoa não chega ali, não tem aquele controle da situação, não chega ali firme para vender, porque ela tem aquela insegurança. Então, vem aí a autossabotagem, né? Então, o que eu gostaria de te perguntar, Isa? Tem muitos vendedores que às vezes podem estar nesta situação de estar ainda inseguro por não ter o conhecimento total do que ele está ali vendendo. Então, a cobrança vem muito em cima do nosso emocional mesmo. A gente mesmo se cobra, todo vendedor é assim. A gente já tem essa cobrança ali, né, do nosso É porque emocional. a venda não está acontecendo, aí já vem o Sim. desespero, porque querendo ou não, a gente é pago para quê? Para vender. E principalmente ter o Ver quê? que não tá alcançando a meta. Resultado, exato. Resultado, a gente trabalha muito é o quê? Com resultados, né? Então, sejam ele positivo ou negativo, é o que vai avaliar o vendedor, né? São os nossos resultados. Então, assim, essa questão da insegurança e da gente ter essa autossabotagem, você teria um tempo, assim, que a pessoa tem para ela ter esse conhecimento? Porque, às vezes, a gente está se cobrando ali, vamos supor, começou agora a fazer calls, né? Que, olha, eu só vendia por telefone. Chegou agora, não. Agora eu cheguei num nível que eu faço reuniões ali, na qual eu tenho que me apresentar. Então, eu tenho que ter postura, eu tenho que ter uma boa oratória. Então, o que a gente fala para esses que estão começando agora, que acham, meu Deus, eu quero avançar o nível, eu já quero saber tudo. Então, vem o quê? A ansiedade. Né? Chega aí a ansiedade. Então, assim, qual o tempo assim, que essa pessoa tem para ela ter essa segurança e o conhecimento? Isso é muito relativo, tá? Por que eu vou falar isso para você? Tem vendedores que performam muito bem, que acabou de chegar na empresa e performa melhor do que o outro que está há 3 anos na empresa. Por quê? O que muda? Aí entra os 3 pilares. Qual que é a ambição desse cara? Às vezes ele está muito mais ambicioso que o outro. E às vezes ele tem um propósito que para ele quer alcançar muito mais do que o outro. Às vezes a pessoa está indo só trabalhar porque quer. Eu diria que técnica, ambição e gestão das emoções, tá? Isso é treinável. Você não vai chegar sabendo direto todas as técnicas. Não, isso é treinável. Só que não adianta você ter toda a técnica do mundo se você não é ambicioso também. Não adianta você
ter técnica, ser ambicioso e não ter gestão das emoções. Então, eu diria que um vendedor de alta performance, o que ele tem? Ele tem o controle dessas três muito bem adaptado ali, tá? Não significa que ele é uma pessoa forte o tempo todo, não. Ele vai chegar em momentos ruins da vida dele, que ele vai precisar ter a inteligência emocional para que isso não deixe abalar ele ali, a ponto de acabar com a venda. Vou dar um exemplo prático. Eu já tive momentos que eu já tive resultado baixo, tá? E o que faz com que eu consiga ir para um resultado de outro patamar? Conhecimento. E o que eu faço com conhecimento? Eu vou aprender técnicas, eu vou ter um plano de ação e eu vou executar. Porque o que mais tem hoje são vendedores que sabem a técnica, Não aplica. sabe o que tem que fazer, a gente cansa de treinar bunch, spin selling e ele vai lá e não aplica. Então, você vê que tem algumas diferenças que vai diferenciar um vendedor que acabou de chegar de outro que está há anos e é muito relativo. Então, isso vai muito da pessoa, do que a pessoa vai aplicar, do que a pessoa busca. Então, o que eu tenho visto de vários vendedores que é de alta performance, o que eles mais fazem é buscar conhecimento o tempo inteiro. E quando você conversa, você vê a humildade neles. E aí é uma coisa que eu trouxe na academia de líderes também, eu acho que a Aline vai lembrar. Eu falei que o maior perigo, porque assim, vendedor vai ter momento de baixo resultado. Beleza. O que ele precisa pensar para ele não ir para o fundo do poço e se abalar totalmente? Ele precisa pensar que é uma fase temporária e que isso é passageiro. Primeiro ponto, isso vai passar, é um momento ruim que eu estou vivendo. Só que o que eu vou fazer para mudar isso? Aí já vem. Plano de ação, executar. Se você tem um líder comercial, chama ele, fala, ó, tô fazendo, não tô dando conta, me ajuda, né? Tem essa humildade de pedir. Só que aí, beleza, passou por esse patamar, eu entendi que é passageiro, o que eu já tive momentos que eu estagnei. Ou seja, vendi, não fui nem para frente e nem para trás, estagnei. O que isso significa? Que as ferramentas que eu tô usando já não é uma ferramenta que para esse momento que eu estou vivendo. Ou Tá seja, agregando ali no momento. exato, eu tenho que me atualizar mais ainda. Então, minhas técnicas, elas precisam ser aprimoradas. Meu modelo de prospecção, eu preciso aumentar alguma coisa para ir para outro patamar. Então, esse é o primeiro ponto. Você vai ver que as três têm uma coisa em comum. Depois vocês vão me falar qual que for o comum. E, por último, quando você está em alto resultado. E aí envolve o quê? O maior perigo que tem de todos. Né? Aí é o momento que eu falo que a gente não pode deixar o ego crescer. Tá? Porque o vendedor, quando ele está em alta, muitas vezes ele se sente que ele não vai ser substituído. Isso é um perigo. O ego tá ali. E aí ele volta e não consegue ir para o outro patamar. Porque aqui tá bom do jeito que eu tô, já se acha, já deixa o ego crescer. Então, esse é um dos maiores perigos que eu digo. Tá? Então, você vê que aqui a gente falou de comportamento, como deve agir. E aí, como que uma pessoa que está em alto resultado tem que agir? Tem que ser humilde. Tá? É o momento de você ser humilde e saber que, principalmente, o que te garante que você vai ter alto resultado para sempre? Nada. Porque estabilidade não existe. E aí entra um ponto que em vendas... Ainda mais em vendas. Ainda mais em vendas, exato. Vendas, gente, é uma montanha russa. Pode ter mês bom, mês ruim, é aquela montanha russa. E por isso que mexe com o emocional mesmo. Então, eu diria que o vendedor de alta performance, ele não tem que ter espaço para vitimismo. Esse é o primeiro ponto. Não pode ser fraco, não tem espaço para fraqueza, porque vai ter cobrança em cima dele, porque ele é cobrado por resultado. Então, é você ser resiliente. E quando eu falo de resiliência, tem que ser alta, não pode ser pouca nem média. Para você ter um cargo de vendedor, meu amigo, essa parte de resiliência, ó, tem que ser lá em cima. Não tem espaço para cá nem para cá, senão não vai dar certo. Então, a dica que eu dou para todos é: se você está com baixo resultado, se você está estagnado, ou se você está em alto resultado, você precisa continuar aprimorando ferramenta, aprimorando conhecimento, aprimorando sua inteligência emocional, porque estabilidade não existe em nenhum desses momentos. E isso vai te deixar mais seguro, obviamente. E faz todo sentido. Tem uma coisa que eu até falei com o Lucas
num outro podcast que a gente gravou, quando a gente fala em questão de vendas, uma das coisas que ele falou assim, quais técnicas? Eu falei assim, cara, tem muitas técnicas para quem é da parte de vendas. E assim, serve para todos os setores. A gente tem que saber como que a gente vai aplicar aí. Não adianta nada a gente estudar, correr atrás de aprender técnicas se a gente não vai estar aplicando. Entendeu? É o nosso tempo jogado fora também, Boa, boa. entendeu? É isso. Pelo que eu vi ali, não sei se faz sentido, mas nesses três ali, eu vi algo em comum ali em todos eles sobre o tema que você falou, sobre a inteligência emocional. Nesses três que você deu. Não sei se estou certa ou errada, mas eu vi ali que nesses três ali, tanto do vendedor que está com baixa, que está estagnado e o que está, né, bem alta, o emocional. O emocional é engraçado que a gente sempre fala muito das técnicas, né? Porque é o O nosso dia a emocional tem que estar em dia. dia. Mas o E o que a gente emocional. faz para aumentar a inteligência emocional? Acho que essa é boa. Você tem alguma dica para a galera? Cara, eu acho que é no dia a dia. A gente tem que colocar na nossa cabeça que por mais que às vezes a gente recebeu um não, a gente tem que correr atrás do sim. Eu acho que a inteligência emocional a gente vai adquirindo cada vez mais no dia a dia, de acordo com o atendimento que a gente vai fazendo ali com o cliente. Tá. Eu dou uma dica para vocês que eu sei que muitos têm preguiça e parece besta, mas ajuda muito. Exercício físico, você ter um hobby, porque nem tudo é sobre apenas o trabalho. Óbvio que o trabalho vai ajudar a gente a atingir o nosso objetivo, que é o nosso propósito, que é o nosso sonho, que é o nosso motivo. Beleza. Mas se eu viver isso 24 horas por dia, isso vai te abalar emocionalmente. Então, o vendedor ele tem que ter um bom sono, ele tem que ter um momento que ele se alimenta bem. Não só o vendedor, os colaboradores das empresas tem que ter hobby, tem que procurar fazer alguma coisa para distrair a mente, porque a nossa mente é um turbilhão de coisas 24 horas por dia. Então, tem um momento que a gente precisa ter o nosso descanso aí para ajudar em relação a isso. E sem contar a terapia, né? Terapia, eu acho importante todo mundo fazer, manter em dia, que com certeza isso vai ajudar a gente melhor. E eu acho que o autoconhecimento, porque a terapia, querendo ou não, vai ajudar no autoconhecimento. Então, é o que eu costumo falar, como você reage quando você recebe um feedback negativo. Isso diz muito sobre um autoconhecimento, você se conhecer. Então, por exemplo, às vezes você está em um momento estressante com o cliente, levantar, tomar um cafezinho, dar umas 3 respiradas, isso ajuda você voltar para o normal, ao invés de você ir lá e bater de frente ou fazer alguma coisa que você não faria se você tivesse em um estágio normal ali da sua vida. Então, é isso, é cada vez mais você se conhecer, saber como você reage em momentos bons, momentos ruins, quando você é elogiado, quando você é criticado, tudo isso vai dizer muito sobre você, tá? Por exemplo, eu não gosto de ser cobrada. E o Magno, ele falou muito na academia de líderes, ninguém gosta de ser cobrado. Só que a gente precisa aprender a viver com isso. Porque o trabalho envolve isso. Cobrança. O papel do líder é cobrar. Né? O papel do líder é o que eu vejo também, muito líder que tem medo de ser chato. Então, isso diz muito sobre a empresa e o momento que você está vivendo. Às vezes você não está vendendo, né, ou está num momento ruim, porque não tem esse acompanhamento, não tem o que a gente faz diariamente, que é os nossos dailies, as nossas trocas de conhecimento ali. Né? Inclusive, eu acho isso um ponto importante aqui para a gente falar. O quão para vocês tem ajudado a gente trazer cases. Por exemplo, a Aline acabou de vender, né, um cliente que foi desafiador. Uma das coisas que a gente faz aqui na empresa é mostra a conversa e me fala o que você fez. Isso tem ajudado vocês? Conta aqui pro pessoal. Cara, eu gosto muito dessa parte quando a gente reúne todo mundo para poder mostrar, porque o que acontece, às vezes é uma luz, né? Ali pra gente, o nosso atendimento. E uma das coisas que eu sempre falo, às vezes eu estou fazendo um atendimento que está dando certo e às vezes o atendimento que ela está fazendo, a mensagem que ela está mandando, a forma como ele está abordando, possa ser que não esteja dando certo. Então, se o meu deu certo, bota para ela poder aplicar também, porque isso ajuda a estar melhorando ali em questão de resultados e o atendimento também. Então, eu acho super bacana e muito importante quando a gente faz essa parte de reunir todo mundo, ver o que ela fez diferente para a gente poder começar a aplicar também, porque assim, ela está tendo resultado, a gente também pode ter resultado, entendeu? Sim. Então, uma das coisas que a gente sempre fala que é uma equipe. Então, o que dá certo para você é uma coisa que vai me beneficiar também.
Sim, sim. Aqui a gente tem uma equipe, foi como você falou, uma equipe é um time, né? Então, assim, ajuda demais, demais quando a gente está ali na nossa daily, porque na nossa daily a gente sempre fala do dia de ontem, né? As experiências de ontem, e no final da nossa daily a gente vai passar o quê? Você sempre passa, ó, hoje, plano do dia. Hoje a gente vai fazer isso e isso. E nas nossas dailies, você sempre passa assim pra gente, algo que não tá dando certo, você imediatamente já muda. Ó, hoje o plano de ação vai ser diferente. Vai ser esse, esse. Então, assim, dá aquela clareza de a cada dia a gente ter resultado. Ter resultado e nunca estar fazendo a mesma coisa, porque o vendedor nunca faz a mesma coisa. Por mais que a gente esteja ali, né, para vender, os nossos dias são diferentes. Cada dia é um cliente diferente. Como você falou, é um cliente que foi difícil, né, de vender. Então, ela passou ali, dividiu com a gente como foi feita a conversa, como foi feita a abordagem, como foi a conexão e o final. Então, assim, todo dia a gente tendo as nossas dele ajuda demais, demais, principalmente o nosso objetivo. Eu acho bacana, porque até já aconteceu comigo, né? Nessa parte, quando a gente se reúne. Porque às vezes a gente está ali no dia a dia, né? E a gente faz o atendimento. Às vezes a gente não percebe que foi, às vezes, uma palavrinha, coisa boba que a gente fez ali no atendimento que acabou que não gerou o resultado que era para ter gerado. De repente, se a gente não tivesse falado ou deixou de falar alguma coisa, e quando a gente se reúne e vê assim, a questão das conversas, a gente fala assim, poxa, por que você não falou isso aqui nessa parte? Tem muito disso, né? Então, assim, ajuda realmente, foi o que a Ana Paula falou, ajuda a clarear, a gente a entender melhor como que a gente pode fazer para poder melhorar os nossos próximos atendimentos. Então, eu acho muito importante quando a gente faz isso. E é importante as outras empresas também tentar aplicar isso no dia a dia, porque é o que vai facilitar e vai ajudar com que a equipe ela melhore cada vez mais. Boa. E eu vejo muito, igual você falou, parece às vezes coisa boba, só que aí a Ana pegou e falou assim: ah, mas a gente nunca faz a mesma coisa. Bom, e a Ana trouxe ali sobre a gente não fazer as mesmas coisas todos os dias. Vamos lá. A gente tem um dos nossos valores que é a criatividade, né? Simplicidade, integridade e empatia. E por que eu estou trazendo isso? Porque a criatividade, ela é essencial na vida do vendedor, né? E quando eu falo sobre isso, não tenho, acho que um exemplo melhor do que o follow-up para falar sobre isso. Hoje a gente já tem visto várias empresas fazendo, mandando áudio mudo para o cliente. E aí, conseguiu ouvir? Alguma coisa assim, aí o cliente vai lá e responde: oi, tá mudo, não ouvi. E de repente tá lá e fez o follow-up porque o cara ativou, reaqueceu ele. Né? A gente tem visto muita empresa também escrevendo ali o nome do cliente na areia ali da praia e manda pro cliente: ó, lembrei de você, e manda. Então, o que é isso, gente, se não é criatividade? Né? Então, o vendedor ele tem que ser criativo. Eu vi um que mandou uma música no YouTube. Vocês viram? Acho que eu mandei pra vocês no comercial. Foi alguma música de, tipo assim, você me deixou, você me abandonou e mandou pro cliente. Aí, como que a pessoa não responde? Às vezes a pessoa responde no humor, na risada, leva ali. Então, a criatividade ela é muito importante nos momentos tanto de follow-up quanto prospecção. Né? Porque para o cliente te ouvir, você tem que ser criativo na sua abordagem. Só que aí não é aquela criatividade também sem intenção, sem método. E aí entra uma parte que a gente faz coisas diferentes, beleza, mas a gente sabe que a gente tem um método para seguir. E quando eu falo de método, de processos comerciais, envolve. A gente sabe que tem que se conectar, a gente sabe que tem que qualificar, a gente sabe que tem que apresentar de acordo com o desafio que ele trouxe, a gente sabe que tem que agendar uma reunião, depois ir para a negociação, depois ir para o ganho. Ou seja, é diferente? Mas tem que ser o diferente seguindo esses processos. Né? Então, acho que isso a gente tem cada vez mais deixado claro, porque uma pessoa que não qualifica antes e leva para a reunião, toma na cabeça. Perde tempo. Perde tempo. Tá? E isso a gente já vivenciou, né? A gente tem passado muitas técnicas, só que o vendedor, ele é uma situação que às vezes tem que acontecer com ele para ele aprender. Vou dar um exemplo. Já aconteceu comigo? Já aconteceu com você? Já. Eu perguntei porque eu sei que já aconteceu com ela. Já aconteceu com você? Já. Então, Fiquei horas ali me preparando para chegar na hora da reunião, não ser nada do que. O que queria a pessoa? Parceria. Ah, não, aí chora. Aí é de chorar, gente. E não tem nada que frustra mais o vendedor do que isso. Poxa, a gente fica uma hora ali se preparando para ir para a reunião. Quando chega, pum, queria parceria. Então, já fica aqui de dica para vocês que a gente tem que ser criativo, mas a gente precisa seguir os processos, tá? E quando a gente fala de processos, isso tem que estar muito claro para o vendedor.
Então, agora, já que a gente falou de follow-up, vamos falar o seguinte. Qual a dica de vocês que vocês dão para aquelas pessoas que têm medo de fazer follow-up? Por que eu tô falando isso, tá? Porque acontece muito nas empresas de software house. Eles têm medo de ser chato, insistente. Isso, eu já mandei uma mensagem, ele não respondeu. Por que eu vou mandar outro? Então, que dica que vocês dão para essas pessoas que têm medo de fazer follow-up? Porque tem, tá? Parece algo surreal, mas tem. Eu já falo logo para poder perder o medo. Porque, gente, sempre acontece aqui. Essa semana passada mesmo, acho que foi uns 3 mais ou menos. Hoje mesmo eu estava falando com o cliente. A mensagem de follow-up ou a mensagem de despedida também é o que dá retorno. Por exemplo, às vezes o cliente está há muito tempo sem me responder, mesmo fazendo aquela cadência, mas às vezes alguma coisa que eu mandei no follow-up que foi que chamou a atenção do cliente. Então, imagina se eu não faço esse follow-up com o cliente. Eu ia perder o cliente, ia perder uma venda por questão de medo. Entendeu? Então a gente já tem que perder esse medo aí, não é? Cara, a gente que trabalha com venda, a gente não tem que ter medo. Boa. Já começa por aí. O vendedor ele não tem que ter medo. Então, para poder fazer o follow-up, faz. Gente, tem que fazer, segue a cadência, faz porque é ali que a gente vai ter resultado. Porque não adianta ficar com medo. Eu lembro que teve um mês, acho que foi até o mês de março, que a maior parte das nossas vendas veio do funil de recuperação. Sim. Por quê? Porque a gente estava fazendo a cadência, a gente estava fazendo follow-up. Então, a maioria dos clientes que fecharam, eu posso dizer que foi mais de 50% dos clientes que a gente fechou, né? Foi fazendo a parte do follow-up. Então, imagina a gente perder mais de 50% de cliente. Por conta do medo. Por conta do medo, entendeu? Então, a gente já tem que perder o medo já de cara. Uma das coisas que eu já sempre penso muito nessa questão do medo, que tem muita gente que chega realmente, né? Tô com medo de estar sendo insistente, né? De estar sendo chato. O que eu penso? Aquele lead, ele chegou ali para mim por quê? Qual foi a forma? Ele acessou. Ele acessou uma das nossas ferramentas. Então, se ele me procurou, se ele sentiu que naquele momento ele precisou, em algum momento ali, de mim, então ele vai ter que me atender. Uma hora ele vai ter que me responder. Então, assim, eu costumo pensar muito nisso. Quem me procurou foi ele. Então, assim, eu vou ligar. Não atendeu? Eu vou mandar uma mensagem. No segundo, eu vou ligar. Eu vou mandar outra mensagem. Oi, Fulani, te liguei. Não consegui falar com você agora na parte da manhã. À tarde eu posso te ligar, já sempre sendo assim, sempre a gente tendo o controle ali da conversa, nunca deixando ali. Posso te ligar? Tem um horário disponível? Esse posso te ligar é de matar, né? Sim, sim. Então, o vendedor, ele sempre tem que pensar muito que ele está no controle da situação. Não é o cliente que controla a conversa, não é o cliente que controla você, a sua forma de atender. Às vezes tem cliente que quer colocar preço, né? Tem cliente que quer, não, e aí, faz... Não, quem controla ali é o vendedor. Sempre ali o autocontrole, né? Sempre o emocional e principalmente o que é a segurança, né? Do conhecimento do que o que eu estou passando para ele é algo que vai ser para agregar, que vai ser para mudar. Então, assim, quando eu tenho essa consciência, você precisa de mim. Você precisa, eu estou aqui para te ajudar, porque a minha solução, ela resolve o seu problema. Então, a partir daí, eu acho que a gente tem mais força de não ser chato, de ser insistente. Eu sempre penso muito assim, para não desistir. E para você que tá com medo, eu vou passar para você uma dica que eu acho que a partir de agora você não vai ter mais esse medo. Não é nenhuma dica, é uma pesquisa, tá? Que foi feita que a maior parte das vendas acontecem a partir do quinto follow-up. Só que a maior parte das empresas fazem apenas 1 ou 2 follow-up. Então, olha o tanto de dinheiro que você, vendedor, está deixando na mesa por não ter um fluxo de cadência, por não seguir ou pelo medo de ser invasivo. Tá? Eu acho que isso é importante, porque aqui a gente já está falando de dinheiro, a gente já está falando de conversão, de ganho, é muito o que a Aline trouxe também, o que a Ana trouxe, que a maior parte das vendas, elas acontecem a partir do quinto follow-up. Então, se você não faz... Pode saber que você tá perdendo dinheiro aí e tá perdendo comissão, tá bom? Agora vocês vão fazer, tá? Vocês fazem esse follow-up, que é importante. E as altas vendas também que foram feitas na despedida. Isso. Desde o que eu que cheguei aqui, inclui vocês do sempre follow-up falaram também. muito sobre isso. Sempre. Na despedida, na mensagem. Quantos clientes só Esses respondem na despedida? dias eu fiz uma mentoria e eu passei. O rapaz não usava a despedida, eu passei para ele a técnica. Foi até o Marcos Marinho, da Promédico, vendedor da Promédico. Aí ele passou para mim, Isa, não é que deu certo mesmo? O cara falou que depois dessa despedida ele fechou. Por quê, gente? Eu acho que eu já falei isso em vários GTs, em vários podcasts, que às vezes a gente vai precisar incentivar o não do cliente. Então, ó, o seu não é tão importante quanto o seu sim. Porque às vezes a pessoa tá te deixando no vácuo ali
Porque para não te incomodar. E às vezes o desprezo gera a vontade, né? Gera a vontade ali de comprar. Então, a despedida eu acho que é essencial para fazer, tem que ter. Só que aí também tem uma estratégia por trás. A gente não faz despedida e nunca mais chama o cliente na vida. Não. Aí entra a estratégia que a gente tem aqui na Exponencial e que eu passo para bastante empresas de software house, tá? Que a gente precisa ter o que a Aline usou muito como termo funil de recuperação. Então, quem está em conversando, quem está em reunião, quem está em negociação, vai fazer a despedida? Vai. Só que é uma despedida de calma aí que daqui 15 dias eu tô de volta, né? É tipo isso. Só que aí não é um tô de volta de oi, vamos fechar. Não. Aí envolve o que eu posso agregar para a vida desse cliente. Então, às vezes, eu enviar um artigo, enviar um vídeo. Ó, fulano, e aí, como vai? Você ainda quer melhorar isso, aquilo da sua empresa? Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu lembrei de você, eu lembrei do nosso papo que a gente teve, né? Então, você que vende aí sistema, olha o momento para você agregar valor na vida do cliente. Se ele te trouxe um problema de falta de controle de estoque, você enviar para ele alguma coisa que vai ajudar exatamente nisso, ele falar, poxa, eu nem fechei a venda com esse, eu nem fechei com esse cara e ele já está me tratando desse jeito, né? Então isso mostra muito sobre como é o fluxo da empresa, como é o comercial, como é o suporte. Você vê que a gente consegue ajudar antes mesmo da venda ser concluída, né? Essa parte do follow-up eu também gosto de mandar cases, né? Boa. Por exemplo, algum print de alguma conversa ou um áudio que o cliente te mandou, porque também serve aí que ativa aquela memória ali do cliente, né? Faz ele voltar novamente ali para a base e ter o interesse de ter que comprar, né? De ter que fazer o fechamento. Então, eu acho bacana também essa parte. Total. E também, para concluir, acho que follow-up daria para fazer um podcast só de follow-up, né? Porque a gente deu para ver que a gente gosta muito, mas a gente gosta porque dá resultado. Só que por que dá resultado? Não é aquela copy feita, enviada, disparada, não. Aí envolve também, ó, aqui já está sendo uma mentoria de follow-up, né? Envolve a gente trazer personalização, tá? Envolve a gente trazer o que o cliente vai ganhar comigo. Isso é algo que eu sempre falo, porque quando eu vou ver os scripts da maior parte dos vendedores, eles não tá falando o que vai ganhar. Ele faz o follow-up e fica por isso mesmo. Só que o seu cliente quer melhorar a eficiência, ele quer diminuir custo, ele quer aumentar faturamento. Então, se você fazer um follow-up voltado para essas 3 questões, de acordo, claro, com a necessidade que ele trouxe, a chance de ser assertivo é muito maior. Então, vou até dar um exemplo aqui. Vamos supor que você está com dificuldade de venda, né? Você está com dificuldade aí de prospecção. Aí aqui eu já vou jogar a bola para as meninas. Como vocês fariam esse follow-up? Cara, o follow-up que eu iria fazer era de acordo com a necessidade dele. Por exemplo, o canal, né, do YouTube tem um podcast. Então, se tiver algum vídeo falando sobre a questão de vendas, como que você faz para poder melhorar isso, o setor comercial, eu mando esse vídeo explicando para ele como que ele pode aplicar algumas técnicas para poder estar melhorando. Então, eu sempre mando algo que seja de acordo com a necessidade dele. Até porque não adianta eu mandar algo, por exemplo, ele está com dificuldade em vendas e eu mandar algo em relação ao suporte. Um vídeo falando sobre o suporte. Às vezes não vai chamar tanta atenção dele, entendeu? Então eu tenho que mandar algo que realmente chame a atenção, que realmente ele vê que vai agregar ali no dia a dia dele. Aí vem o diferencial o quê? Da conexão, que lá atrás aquele cliente fez uma conexão com você. Hoje a gente pode estar tratando ele ali, vamos supor, como um lead frio. Como que a gente vai fazer para esquentar ele novamente? Né? Até há pouco tempo agora a gente teve um webinar, né, com o Túlio sobre isso, né? De leads frio a leads quente. Então, o que? A gente utiliza técnicas diariamente. Conhecimento, tá? O vendedor, ele nunca sabe demais. Então, assim, sempre buscar conhecimento. E cada cliente é diferente. Não adianta que o mesmo cliente que eu vendi ontem, hoje eu vou ter outras dificuldades, vou ter outros desafios, vou ter outras dores. É o que eu falo muito com eles sobre até a questão das fases, né? Não é a fase que a Aline está, não pode ser a mesma que a minha. Vamos supor, a experiência que a Aline tem já pode ser um nível já mais avançado. Eu ainda posso não ter. Posso estar. Então, assim, a questão dessa diferença é no nosso dia a dia também com as nossas vendas. Então, para você esquentar aquele lead, não adianta você mandar algo que não tenha nada a ver.
Não adianta eu mandar uma prova social de que não é o desafio dele, não é a dor dele, é aquela conexão que a gente teve. Então, às vezes ali o vendedor está ali querendo prospectar, ter alta quantidade, e o vendedor, se ele não tiver qualidade, Não adianta. é uma perda de tempo, entendeu? Às vezes tem um vendedor que ele, nesse dia, prospectou menos, porém o que prospectou mais não teve resultado, e o que foi menos, ele teve uma troca. O Sim, dia personalizou todo, a mensagem, ele teve uma troca. De uma ligação, ele conseguiu marcar uma call para amanhã. É manter o interesse vivo, né? Exatamente. Não é só sobre enviar Exatamente. e prospectar, não, é manter o interesse vivo. E o follow-up é interessante nesses momentos, a gente trazer uma coisa muito simples que eu dou de dica também para os vendedores, é o seguinte, você ainda tem interesse em... É muito simples. Olha só o follow. Não tem muita complexidade. Você ainda tem interesse em... E aí, o que você traz? O que a pessoa quer, o que a pessoa vai ganhar no futuro, de acordo com o seu produto. Tá? Por meio do nosso... Aí você fala o nome do seu sistema. Então, essa é uma técnica que a gente tem que cada vez mais ir aprimorando e ir fazendo. Que com certeza vai ajudar vocês aí. Agora, falando de vendas, eu vou deixar um recadinho, que provavelmente é meu, aí para vocês, sobre a imersão Software House 10X. Empresário de software house. Imagina se você recebesse 30 ou 50 novos clientes para implantar esse mês. Sua empresa estaria pronta para esse desafio? Se a resposta for não, então você precisa conhecer a imersão Software House 10X, o único evento 100% focado em empresários de software. Vamos te mostrar as estratégias essenciais para lidar com uma demanda crescente de clientes, sem comprometer a qualidade de entrega e nem gerar prejuízos. E se você está cansado de viver apagando incêndios com bugs e demandas intermináveis, sabemos bem como esse ciclo pode prejudicar a confiança dos seus clientes e sobrecarregar o seu time de suporte. Com nossos frameworks de gestão, qualidade e produtividade, você vai transformar sua equipe de desenvolvimento criando uma cultura de resultado, em vez de só dar conta de lista de tarefas. Além disso, na imersão Software House 10X, você dá adeus à incerteza de depender apenas de indicação. Aprenda a se posicionar estrategicamente no mercado, implementar ações de marketing e um funil de vendas que realmente funcione. Agora é a hora de assumir o controle do crescimento da sua empresa com um método estruturado para potencializar sua conversão e bater suas metas. Além desses 4 pilares de distribuição, produto, vendas, marketing, você ainda vai dominar outros 2 essenciais pilares para o sucesso da sua software house: pessoas e finanças. Organize, desenvolva e extraia o melhor do seu time com as ferramentas de gestão certas. E domine sua gestão financeira com um plano claro de indicadores e KPIs para tomar decisões mais assertivas dentro da sua software house. É hora de preparar sua empresa para o futuro. São 2 dias de imersão com um método completo para transformar sua empresa em um negócio escalável e bem estruturado. Clique no link Saiba Mais na descrição do vídeo. O seu crescimento e sucesso estão em suas mãos e estamos aqui prontos para ajudar você a alcançar. Bom, agora que vocês receberam o recadinho da imersão Software House 10X, você se cadastrando, tá, no link, pode ser que aconteça que uma dessas 2 vendedoras atendem aí vocês e passa as demais informações, e aí você já pode até analisar como que elas estão fazendo o rapport, como que elas estão fazendo a qualificação, que eu acho que seria muito legal, né? Ó, gente, e estamos chegando no nosso final aí do nosso podcast, mas antes eu queria saber de vocês 2, o que mais vocês aprenderam com o time até agora? Ó, o que eu aprendi é que... É uma das coisas que a gente sempre fala, que a gente sempre tem que ter ideias e estratégias novas. E uma das coisas que eu aprendi com o time é que é sempre um ajudando o outro, um beneficiando o outro ali, né? Seja ali durante os atendimentos ou algumas dúvidas que a gente tem, o que eu acho super bacana, porque o nosso time aqui, ele sempre está interagindo um com o outro, né? Sempre passando aí estratégias, ideias que a gente está utilizando. Às vezes a gente está fazendo atendimento ali, quando ali por mensagem a gente para, acabei de falar isso aqui, deu certo. Então, uma das coisas que eu aprendi é que sempre um ajudando o outro. A gente sempre tem essa mentalidade, time é uma equipe. Só que, às vezes, acaba que
tem, né, empresas que fica guardada ali. Eu fiz um negócio bacana, eu vou deixar ali guardado para mim, porque eu sou vendedora, eu tenho que bater minha meta. Não, aqui a gente distribui mesmo, aqui a gente bota todas as ideias ali na mesa e eu acho isso super bacana. É porque muitas empresas que têm essa cultura de vendas, às vezes não, vamos dizer, a competitividade vira uma competitividade pro mal, né? E não pro bem, onde um trapaceia o outro, um quer se ver melhor do que o outro. E aqui, desde o início, a gente já falou que a gente é bem diferente da maioria das empresas, né? A gente sempre deixou isso muito claro para vocês desde a entrevista, né? E é legal, é bacana ouvir isso, que de fato a gente faz o que a gente fala. E isso tem agregado aí bastante vocês, que bom. Com certeza, isso aí a gente aprende diariamente e realmente, como você falou, né? Desde o início, desde a entrevista, é um diferencial muito grande que eu aprendo com o time todo dia, que é não ter essa competitividade, sabe? Porque o setor de vendas, ele é competitivo. Então, tem muitas empresas que são assim, né? Que é aquela briga lá dentro, que é porque uma vendeu, é motivo da outra dar indireta, dar aquelas brigas. Então, não faz um ambiente muito saudável. Então, ter esse ambiente saudável aqui, para mim, é um diferencial muito grande. Então, eu aprendo a cada dia mais aqui trabalhar em equipe. Ter um time mesmo ali que a gente troca ideias, a gente faz essa conexão, né, entre a gente no dia a dia. E a cultura daqui, para mim, ela é impecável nessa questão. Porque, como a gente falou muito hoje sobre o nosso emocional, então envolve tudo isso, sabe? Você ter esse ambiente saudável. Esse, para mim, é o diferencial maior que eu aprendo a cada dia. Eu acho bacana também que, às vezes, a venda nem tá ali certa, mas a gente, não, vai dar certo, bora que vai dar certo, a gente vai fechar. Então, tipo assim, é sempre um incentivando o outro, né? Eu acho isso super bacana. Deixa eu só falar uma coisa que a Ana Paula falou aqui, dessa questão de emocional e a equipe tá sempre ali. Eu acho super bacana porque, cara, às vezes a gente não percebe, né, que outra pessoa está passando por alguma coisa, ou desmotivado, e sempre tem alguém que, tipo assim, percebe um pouquinho mais. O Magno é uma dessas pessoas que... Ontem a gente estava conversando, eu falei assim, Magno, não percebi isso. Ele falou assim, pois é, mas eu percebi. E, tipo assim, sempre que ele percebe que alguém não tá num dia tão bom, ele faz questão de sentar, faz questão de conversar ali, para poder também dar aquele ânimo ali. E quantas vezes ele fez ali, quando a gente estava na outra sede, né, entrava no setor comercial, ele olhava a nossa cara de desespero. Porque às vezes a gente... A meta por semana, né? E às vezes a gente não estava tão próximo, assim, da nossa meta. Mas ele sentava, ele gastava o tempo dele ali, cara. Porque, tipo assim, o tempo dele é um tempo precioso também, entendeu? Sim. Mas ele fazia a maior questão de estar sentado ali com a gente, de estar passando mais coisas pra gente poder sentir mais tranquilo. Então, isso é uma das coisas que eu vou levar, assim, pro resto da vida. Porque quando a gente fala em equipe, a gente não tá falando só o setor comercial, tá? Sim. É uma equipe, mas a gente tem a empresa inteira. E a gente vê que a empresa inteira está sempre ali incentivando a gente. Eu acho isso super bacana. Inclusive, o ambiente, ele é uma das formas que ajuda na inteligência emocional. Vou dar um exemplo. Você acabou de sair de uma conversa, de uma call com um cliente que você achou que você foi super mal. Isso acontece muito com o vendedor. Tipo, putz, fui muito mal nessa abordagem. Nossa senhora, a gente sempre quer se colocar para baixo, né? E às vezes a outra pessoa que estava do lado analisou e falou, cara, na verdade você não foi mal não, é coisa da sua cabeça. Então é bom a gente compartilhar essas experiências, né? E ter com quem conversar, você ter um aliado ali para você conversar. Então acho que isso é muito saudável e ainda bem que a gente consegue, né, trazer isso aqui para nossa operação. Eu lembro que eu estava fazendo uma reunião e... Querendo ou não, a gente às vezes não tem essa 100% de certeza se a gente tá, tipo, caraca, eu tô indo muito bem. A gente não tem, né? Mas aí eu fiz a reunião, finalizei a reunião. Aí tinha uma pessoa sentada aqui no banquinho, falou assim, caraca, depois dessa reunião, acho que até eu compraria. E aquilo ali eu achei super bacana, que eu falei assim, cara, então eu tô indo bem na minha reunião, entendeu? Então, por mais que a pessoa não estava escutando o que o cliente estava falando, mas estava me escutando, ela conseguiu entender. Então, naquele momento ali, eu falei assim, eu tô sabendo passar tudo ali pro cliente, então. Eu acho isso legal, super bacana. Legal. Então, vocês viram como o ambiente é importante, tá? Na vida do vendedor, na vida das empresas, né? Na cultura das empresas, porque isso influencia na performance, tá? Do seu vendedor. Então, hoje, como que tá o ambiente da sua empresa? Tá um ambiente saudável, que todo mundo se ajuda? Ou apenas aquela competitividade, só que não é ruim ter competitividade. Vendas tem que ter e beleza. Mas aí envolve a competitividade do mal, que um trapaceia o outro, e existe a competitividade do bem, onde tá ali...
por exemplo, nas nossas telas, nos indicadores de quem está em primeiro lugar, quem está vendendo mais na semana, e aí a gente faz aquela brincadeira, não tem problema, porque isso faz parte do mundo das vendas, né? Até porque tem campanhas, por exemplo, que a gente fazia muito aqui na empresa, que era parte de sorteio, né? Sorteava TV, sorteava iPhone quando batia a meta da semana. Então, são coisas que, querendo ou não, vai levar uma competitividade ali para atingir um objetivo que envolve o objetivo da empresa, né? No final. No final das contas, é sobre a empresa e não só sobre a gente. E acaba que é de uma forma Legal. Natural, legal e saudável. Tem muitas empresas que a gente vê aí que fere, né, o emocional da pessoa. Às vezes tem empresa que a pessoa sai direto para uma terapia, para pedir uma ajuda. Com burnout. Mas é verdade. É isso aí. Bom, esse podcast foi muito bacana, né? A gente falou aqui de cultura, falamos de follow-up, falamos sobre o ambiente, sobre inteligência emocional, né? O que fazer, o como fazer. E agora vamos encaminhando para as nossas considerações finais. Aline, quer começar? Bacana. Uma das dicas que eu vou dar aí pro pessoal de vendas é que você não pode ter medo de forma alguma, tá? Seja ali de fazer ligação com o cliente, seja na hora da reunião, fazer o follow-up também. Você tem que sempre se incentivar cada vez mais, né? Para você poder trazer o resultado que você espera. E uma das coisas também que eu acho super bacana é sempre tentar criar um ambiente rico de experiências boas ali dentro com o pessoal que fica com você aí no setor. Eu acho que essas são 2 dicas bacanas, além da inteligência emocional, né? Mas eu vou deixar aqui para minha amiga Ana falar um pouco. Então, gente, em cima de inteligência emocional, né? Que a gente falou muito sobre isso hoje. Uma das dicas que eu quero passar bem bacana para vocês é em cima de cobrança. Como foi falado hoje, cobrança não é legal. A gente às vezes se sente mal e às vezes você pode estar até num dia ruim. Seu gestor não percebeu que aquele era um dia ruim, então junta tudo ali de uma vez, né? Termina que a gente fica mal. A dica que eu dou bem bacana aí para vocês é pensar o seguinte: o teu gestor ele só vai estar cobrando algo que você seja capaz de entregar. Então, pensa nisso, pensa no seu potencial, não leva como para o seu lado negativo, pensa positivo, ele me cobrou porque ele sabe que eu sou capaz, então ele sabe do seu profissional, do seu trabalho, então essa é a dica valiosa que eu dou aí para vocês hoje. Que isso, hein? Muito boa dica para você, vendedor de software house, que está no momento ruim, que está no momento que acabou de ser cobrado, que está em um momento que precisa de um ambiente saudável, tá? Peguem essas estratégias, pessoal. Peguem essas estratégias e apliquem, que com certeza vai fazer diferença aí no seu dia a dia, tá bom? Então, até mais, tchau e até o próximo Pode Exponenciar.